E eu creio que esse episódio aqui hoje pode ser uma saída para você. Pode ser justamente a tua liberdade, a saída da escravidão que você está no seu negócio. O que você está fazendo não é o problema. O problema é como você está fazendo. É como organizar uma liderança. Quem trabalha com você hoje realmente representa seus valores quando você não está por perto? Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio do ScalcoCast, o podcast para quem quer crescer, para quem quer escalar o seu negócio de alimentação. Esse aqui é o seu lugar. E mais uma vez eu tô aqui com a minha excelentíssima, amada, extraordinária esposa Sandra. Seja muito bem-vinda, meu amor. Ai, muito obrigada, amor. Obrigada por essas palavras que eu amo tanto ouvir no início. Muito bom. Gente, o episódio de hoje a gente vai chamar de Liberte o seu negócio. O conselho que salvou Moisés e vai salvar você. No episódio de hoje, a gente vai falar sobre gestão de pessoas e liderança. Mas para falar disso, a gente vai pegar de base uma história que se passou há mais de 3.000 anos. E olha que coisa interessantíssima. Isso que a gente vai ler aqui na Bíblia aconteceu há em torno de 3.300 anos. E eu decifrei aqui alguns códigos que eu quero compartilhar contigo de liderança que funcionam até hoje. Que até hoje você pode aplicar aí no seu negócio e ter muito mais resultado. Essa passagem aqui se passa, então, lá no meio do deserto. Ela está lá no livro de Êxodo. Êxodo é o livro da saída do povo do Egito. Ou seja, eles eram escravos no Egito e eles saem. E eu não tenho como não fazer essa associação, porque muitos donos de negócio de alimentação, né, amor? Assim como nós lá no começo, éramos escravos do nosso negócio. Exato. E Êxodo significa saída, significa caminho para fora. Tanto que, por exemplo, em inglês, exit também é saída. Então, Êxodo é a saída. E eu creio que esse episódio aqui hoje pode ser uma saída para você. Pode ser justamente a tua liberdade, a saída da escravidão que você está no seu negócio. A saída dessa escravidão mental, dessa falta de visão, dessa falta de clareza que você tem de como sair dessa rotina que hoje te suga, que gasta tua energia. Muitas vezes tu não consegue enxergar um caminho de saída, mas esse episódio de hoje aqui eu creio que pode ser justamente esse divisor de águas que pode te trazer essa clareza para você encontrar essa saída. Então, trazendo um pouco de contexto, antes da gente ler essa passagem que está lá, como eu falei, em Êxodo, no capítulo 18, a partir do versículo 13. Um pouquinho aqui antes, no capítulo 18, do versículo 1 ao 12, vai trazer um pouco de contexto, que é o seguinte: para quem não é familiarizado com a Bíblia, a primeira coisa que a gente precisa entender é que Moisés é um grande líder. Moisés, nessa época que ele estava liderando no deserto 3 milhões de pessoas, amor. Tem gente aqui do outro lado que lidera 2 ou 3, ou lidera 10 e fala, meu Deus, eu não sei mais o que fazer. Moisés estava liderando 3 milhões. E ele também não sabia o que fazer até receber um conselho. E esse conselho é poderoso e é sobre esse conselho que a gente vai falar no dia de hoje. Então, trazendo esse contexto, Moisés tinha esposa e 2 filhos. E ele mandou a esposa e os 2 filhos para passarem um tempo na casa do sogro. Eles passaram um tempo lá e aí o sogro vem trazer eles de volta. Então o sogro traz de volta a esposa de Moisés, os 2 filhos, e eles se cumprimentam ali. E Jetro, que é o sogro de Moisés, entra na tenda, começa a conversar com Moisés, que seria a casa, né? Então na época eram as tendas, e aí começa a perguntar, e aí Moisés, o que está fazendo da vida? Como é que estão as coisas? Me conta aí. E aí Moisés começa a contar o que ele estava fazendo, e aí isso começa a partir do versículo 13, que eu vou ler aqui agora para vocês. Diz assim: no dia seguinte, Moisés assentou-se para julgar as questões do povo, e este permaneceu em pé diante dele, desde a manhã até o cair da tarde. Então vamos lá, Moisés começou a fazer o trabalho dele e o sogro ficou lá só de canto, só olhando o que Moisés estava fazendo. Quando seu sogro viu tudo o que ele estava fazendo pelo povo, disse: que é que você está fazendo? Por que só você se assenta para julgar?
E todo esse povo espera de pé desde a manhã até o cair da tarde. Ou seja, o sogro dele não estava entendendo. Mas como assim? Por que tu faz desse jeito? Aí Moisés explica. Moisés lhe respondeu: o povo me procura para que eu consulte a Deus. Toda vez que alguém tem uma questão, esta me é trazida. E eu decido entre as partes e ensino-lhe os decretos e as leis de Deus. Olha que coisa mais nobre e que coisa mais incrível que Moisés estava fazendo. Mas o problema não é o que ele estava fazendo. O problema é como ele estava fazendo. E aí eu quero começar a traçar esse paralelo que às vezes o que você está fazendo não é o problema. O problema é como você está fazendo. Tanto que no versículo seguinte, olha o que Jétro vai dizer. Versículo 17. Respondeu o sogro de Moisés: o que você está fazendo não é bom. Poxa, mas Moisés estava sendo ali o mensageiro de Deus, julgando as causas, ajudando todo mundo, e o sogro dele, que vem lá de fora e vem me dizer que não é bom o que ele está fazendo? Como assim? Versículo 18. Você e seu povo ficarão esgotados, pois essa tarefa lhe é pesada demais. Você não pode executá-la sozinho. Agora ouça-me, eu lhe darei um conselho, e que Deus esteja com você. Seja você o representante do povo diante de Deus e leve a Deus as suas questões. Oriente-os quanto aos decretos e leis, mostrando-lhes como devem viver e o que devem fazer. E agora ele vai dar uma instrução muito poderosa. A gente vai ler aqui e depois eu vou trazer 5 princípios de liderança e gestão de pessoas. Mas vai pegando já em cada parte aqui a riqueza que tem aqui dentro. Olha só o que ele fala. Mas escolha dentre o povo, e aí ele vai dar 4 características de quais pessoas Moisés tinha que escolher. Escolha dentre o povo homens capazes, tementes a Deus, dignos de confiança e inimigos de ganhos desonestos. Ele já deu as características dos colaboradores que ele precisava, dos líderes que ele precisava. Quais as características dos líderes que você precisa ir? Fica com isso, depois a gente vai para os princípios. E aqui ele solta outro código poderosíssimo, que ele fala o seguinte: estabeleça-os como chefes de 1000, de 100, de 50 e de 10. Daqui a pouco tu vai entender, se não me engano, no segundo princípio que eu vou trazer para você. Eles estarão sempre à disposição do povo para julgar as questões. Trarão a você apenas as questões difíceis. As mais simples decidirão sozinhos. Isso tornará mais leve o seu fardo, porque eles o dividirão com você. Se você assim fizer, e se assim Deus ordenar, você será capaz de suportar as dificuldades e todo este povo voltará para casa satisfeito. Moisés aceitou o conselho do sogro e fez tudo como ele tinha sugerido. Escolheu homens capazes de todo Israel e colocou-os como líderes do povo, chefes de 1000, de 100, de 50 e de 10. Estes ficaram como juízes permanentes do povo. As questões difíceis levavam a Moisés, as mais simples, porém, eles mesmos resolviam. Amor, antes de eu ir para os 5 princípios, o que tu entende, o que tu quer falar aqui sobre isso? O que mais me chama a atenção é como organizar uma liderança. Então, além dessas características, que para mim foi precioso nisso aqui, nesse entendimento do texto, essas características de você já determinar pelo caráter da pessoa e não pela habilidade que ela tinha. Ele não falou em momento nenhum, né? Uhum. Escolha esse que tenha tal habilidade e tal habilidade. Ele falou extremamente do caráter, dos valores que a pessoa precisaria ter para ser o melhor líder ali naquela posição. E a segunda é o quanto você vai suportando liderar. Qual que é o teu preparo da tua mentalidade para você liderar? Quantas pessoas? Hoje você tem qual capacidade para liderar até quantas pessoas? Porque ele fez isso, ele separou em grupos e determinou que cada um liderasse uma quantidade de pessoas. E aí, para mim, é um grande ensinamento, né? De como fazer essa liderança funcionar. E sempre ter a pessoa que vai, né? Os grandes problemas voltava para Moisés. Ele dava a palavra final, mas eram os grandes.
Eram as prioridades, né? As questões maiores. As questões menores, cada líder poderia já resolver. Então, é muito ensinamento, né, amor? Então, a gente vai esmiuçar isso aqui agora nesse episódio. Os 5 princípios de liderança e gestão de pessoas que a gente aprende aqui com o Jethro nesse conselho que ele deu a Moisés. Mas antes da gente seguir, eu quero te pedir, se por acaso está assistindo pelo YouTube e tu ainda não está inscrito no canal, se inscreva no nosso canal, ative as notificações, compartilha esse vídeo aqui também. Se tiver no Spotify, da mesma forma. Por acaso ainda não me segue lá no Instagram, é @RafaelScalco1. Então vamos lá, papel e caneta aí do outro lado para poder anotar os 5 princípios. O primeiro deles é: escolha bem quem vai caminhar com você. Repetindo, escolha bem quem vai caminhar com você. Jethro não falou, vai lá e pega os bons de serviço. Vai lá e pega quem sabe fazer. Não foi isso que Jethro falou. Jethro deu as 4 características que precisava. E elas são: escolha homens capazes, tementes a Deus, dignos de confiança e inimigo de ganhos desonestos. Então, das 4 características, 3 não são técnicas. Inimigo de ganho desonesto é característica de caráter. Dignos de confiança, caráter, honestidade. Temente a Deus, segue princípios. E aí ele também botou um outro que é capazes. Então, assim, não era os melhores, os mais capacitados e os extraordinários, eram os capazes. Claro que algum conhecimento é importante, mas no mais a gente treina. E aqui entra aquela frase: contrate caráter e treine habilidades. E na maioria das vezes, né, amor, a gente quer contratar habilidade e depois treinar o caráter. E, amor, e aí não funciona. E o que me chama a atenção é que ele não conhecia aquele povo. Então, ele já vem com essa habilidade, o sogro já vem com essa habilidade, ele está dizendo que ele não conhecia como que era o perfil deles, quem que era que o Moisés liderava. Ele não ficou ali 6 meses analisando. Não. Ele chegou e já deu direcionamento, porque é assim em qualquer lugar. Exato. Há 3.300 anos atrás e agora. Era isso que eu queria chegar. Então, não é porque... a gente tem muito essa desculpa, né? Não, é porque na minha região é assim, porque na minha região tem essa dificuldade, porque ele chega lá e não importa a região, quem são as pessoas, ele sabe que isso é característica para poder liderar as pessoas. Então, olha que interessante essa visão que ele nos traz. Olha quanta sabedoria tem aqui. Independente... Qual que é o perfil que você tem hoje? Porque eu só trabalho com jovens ou com pessoas mais idosas. Não, ele não queria saber o que era. Ele só queria que fosse, tem que ser leal, tem que ser temente, né? Tem que ser fiel. É esses caráter que a gente precisa. E o que tu pode falar sobre essa questão que a gente vê a maioria dos donos querendo contratar currículo, ou seja, querendo contratar habilidades e aí depois não consegue treinar o caráter? E aí começam as demissões, né? Porque onde a gente não contrata caráter é onde a gente mais tem demissões. Fala um pouco sobre isso. Nesse período. Então, para mim, hoje, uma entrevista, ela não é pautada só no que a pessoa sabe fazer. E quando você pergunta, o que acontece na entrevista? A primeira coisa é... A pessoa começa a contar o quê? Então, eu trabalhava lá, então, aí eu comecei a trabalhar então, com 18 anos, aí eu trabalhei nesse lugar. Ela sempre quer contar aonde ela passou pelo trabalho dela e o que ela fez. Porque é o normal, porque normalmente uma entrevista é assim na maioria dos casos, né? Exato. Então, mas esqueçam isso. Vão primeiro buscar qual que é a formação, qual que é a identidade que essa pessoa tem. E a formação não é a formação profissional. Explica, senão o profissional não vai entender, amor. Isso. Qual que é em qual que foi o meio que ela foi criada? Quais que foram as condições como que ela foi criada? Ela teve pai, ela teve mãe, ela teve avós, ela tem irmãos. Como que foi esse começo da vida dela? Porque é ali onde está a formação do caráter da pessoa. É ali onde a gente começa a ver que ela se estrutura, a mentalidade, ela começa ali na fase de criança. Tanto que os especialistas falam, né, amor, que dos 7 até os 11 anos é onde a gente tem os maiores traumas que são levados por uma vida inteira, se não curados e tratados. Então, aonde que forma o caráter?
É nessa primeira infância, nos primeiros anos de vida, que ela vai entendendo o que um faz, o que o outro faz, os espelhos. Ela vai começando a observar o ambiente que ela vive, o que é certo e é errado dentro daquele filtro que ela está criando. Então, é nesse período. Só que se numa entrevista eu só procuro saber o que ela fez depois de adulta, eu nunca vou entender o que ela carrega. E aí não adianta perguntar, por que saiu do último emprego? Claro, cada um vai contar a sua história que convém, o que na cabeça dele ele teve entendimento por que saiu do último emprego. Então, o que eu preciso entender é essa base familiar que ele teve. O que ele recebeu de educação, como que era isso, qual que era a forma que eles conviviam, o que eles faziam no momento de lazer em família. Isso tudo revela o caráter da pessoa. E aí ela vai contando, ela mesma vai verbalizando e você vai vendo o que ela tem dentro dela. Como que ela observa essas questões. E aí você vê o que se encaixa para a tua empresa ou não. Dentro desses valores que a gente tanto fala, né, amor? Que a empresa também tem que estar com clareza nos valores que ela está ali buscando escolher os profissionais. Exato. Então, aí entra uma pergunta que eu quero te fazer. Quem trabalha com você hoje realmente representa seus valores quando você não está por perto? Porque no momento que tu começa, tem um time de liderança. Imagina, ele liderava 3 milhões de pessoas. Olha quantos líderes que precisava ter. Não tinha como dar conta de ver tudo. Não. Então, eu falo que a cultura... Porque a cultura, uma das coisas que forma a cultura são os valores. A cultura é a liderança invisível. Talvez, quando você sai da empresa, os teus colaboradores falam assim, pô, patrão, quando você está aqui, todo mundo faz tudo certinho. Quando o senhor vira as costas, nada funciona. Mas não tenha orgulho disso. Nossa, então porque eu sou bom. Não, não. É o contrário. Só funciona porque você está. A liderança invisível é justamente quando você não está, as pessoas continuarem fazendo o que precisa ser feito. Por isso que tu precisa contratar pessoas que carreguem valores alinhados com os valores da tua empresa. Princípios que sigam os mesmos princípios. Aí vai ficar muito mais fácil a gestão de pessoas e liderança. No momento que tu está contratando só currículo, só questão técnica e não caráter... Aí tudo é mais difícil. Só que por que a gente quer contratar currículo, né? A questão técnica. Parece mais fácil no começo, só que ninguém entende que no médio prazo é pior. Exato. É esse que é o ponto. E aí fica trocando e demitindo, e aí ninguém presta e nada funciona. Não é que ninguém presta e nada funciona. Você que está fazendo errado. Infelizmente, eu preciso te dizer, a maior parte dos seus problemas que você tem hoje no seu negócio foi você que se colocou neles. Moisés estava sobrecarregado. Estava cansado. As pessoas tinham que ficar o dia inteiro de pé esperando. Para falar questões para ele. Imagina. Quantas pessoas... Quanto ele tinha essa capacidade de atender. Da forma que ele estava conduzindo. Imagina, eu ficava lá 3 dias na fila para poder resolver meu problema. Ou seja... Ele tinha boa intenção, tudo certo, mas a forma que ele estava fazendo era errado. Então, às vezes, você até contrata pelo currículo achando que vai ser o melhor, mas eu preciso te dizer, não é o melhor. O melhor é você contratar por caráter. Vamos para o nosso segundo ponto, que é estruture níveis claros de liderança. Para mim, isso aqui é um código muito poderoso, porque o que Jethro ensinou aqui é a pirâmide empresarial. Ele ensinou exatamente isso, só ele não deu esse nome. O que é a pirâmide empresarial? É criar os níveis hierárquicos dentro da empresa. Então, a pirâmide empresarial clássica ela vai ter 3 níveis, operacional, gerencial e estratégico. Dependendo do tamanho da empresa, ela pode ter 4, 5, 6, 7 níveis. Essa aqui, por exemplo, tinha 4 níveis. Líderes de 1.000, líderes de 100, líderes de 50 e líderes de 10. Ou seja, você cria camadas de liderança. Imagina eu e você, né, amor? Hoje, com mais de 100 funcionários, como é que a gente vai falar com todo mundo? Imagina se todos os 100 funcionários, tudo que precisassem, tivesse que vir falar, por exemplo, comigo. Ia passar uma semana e eu não ia conseguir falar com todo mundo. E eu não ia fazer mais nada da vida, só resolvendo o problema. Porque líder é isso, né? O líder é um resolvedor de problemas. Não é na raiz da palavra, mas essa é a essência de um líder. O que é um líder? Um resolvedor de problemas. Então, sempre vai ter problema para resolver. Imagina tu ter que resolver o problema de 100, todos diretamente a você.
Não tem como. Então, a gente precisa, dentro da empresa, criar esses níveis. Então, por exemplo, num restaurante, garçom, cozinheiro, operacional, gerente, chefe de cozinha, gerencial, estratégico. Aonde o dono precisa estar para tomar as decisões, para ter a visão de crescimento, para planejar a empresa e não para trabalhar simplesmente para a empresa existir, né, amor? Exato. Que é o que muito a gente fez lá no começo, né? Sem conhecimento, que nem o Moisés. Tinha muita boa vontade, suava, corria. A gente gostava de resolver tudo, de fazer tudo. Era natural isso, né? Depois que você começa a entender que aquilo ali está te sugando e que você não vai crescer fazendo tudo, você começa a entender que, peraí, eu preciso compreender o que essa liderança, aonde que eu vou tomar as decisões e aonde que eu vou ter pessoas braços para me ajudar, né, amor? E eu sempre falo que liderança, a gente tem várias... Tem a liderança, você pode levar para todos os seus ambientes. É na empresa, é na tua casa. Tu tem que fazer liderança e gestão na tua casa do mesmo jeito. Então, eu vejo que esses ensinamentos aqui, você vai compartilhar eles em todos os ambientes de trabalho. Um líder, você tem que olhar para ele e observar o que esse líder faz, que ele consegue resolver, que ele tem atitude, que ele já consegue ali, dentro daquelas condições dele, fazer soluções pequenas que vão te aliviar para você sair e pensar de outra forma, né, amor? Senão tu fica ali todo dia resolvendo coisas que são pequenas e não pensa nas coisas que vão levar o teu negócio para um crescimento, para uma... Próximo nível. Exatamente. Como é que eu vou... Eu lidero 10. Como é que eu vou liderar 50 se eu ficar presa nessa liderança de 10? Se eu só achar que eu só consigo aqui, só lidero 10 e eu vou morrer liderando 10. Como é que eu vou ir subindo? Porque tu viu que ele fala, tem um líder que começa com 10, o outro com 50, o outro com 100 e o outro com 1000. Só que para ele ter passado por todas essas Ele deixa outros embaixo e continua liderando. Exatamente. Então, tem que abrir... Hoje, talvez você está aí, um líder que está nos escutando, né? Um gerente, alguém que está na operação. Aí ele fala, nossa, mas eu não dou conta aqui dessa equipe com 10. Como é que eu vou liderar mais pessoas? Mas é que você não vai liderar mais pessoas, você diretamente vai treinar alguém e você sobe para gerenciar outras mentalidades de pessoas e outros números. Só que a gente fica preso achando que aquilo ali é o máximo que eu consigo dar conta. Só que, na verdade, você tem que mudar o jeito de liderar, de pensar, para poder conseguir. Eu era uma quando eu liderava 3, 4 pessoas. A minha mentalidade era uma. Hoje, para liderar 100, eu tive que evoluir muito. Mas então, só que aí que tá. Tu não lidera 100 diretamente. Esse é o ponto que o povo precisa entender aqui. Exato. Tu não lidera 100. Hoje, tu lidera 4. E esses 4 lideram, cada um lidera mais 4, outro lidera mais 8, outro lidera mais 10, e aí esses aí lideram o restante. Exato. É isso que você precisa entender. Então não pensa, a pessoa tem 1000 funcionários, lidera todos. É óbvio que não. Ela tem vários níveis de liderança. Então o objetivo nesse episódio de hoje é abrir a tua mente, te trazer a clareza, realmente te trazer nesse caminho do êxodo, te tirar da prisão, te tirar da escravidão e te levar para a Terra Prometida, porque esse é o caminho aqui. Eles saem do Egito, vão para o êxodo, passam pelo deserto e em algum momento eles vão chegar na Terra Prometida. Inclusive, na verdade, eles ficaram 40 anos no deserto. Eles poderiam, inclusive, ter feito esse caminho em 40 dias. Mas isso é tema para um outro episódio. Mas, talvez hoje no teu negócio é isso. Você já poderia ter ido para a Terra Prometida, você já poderia estar em outro nível e você está 4 anos, 5 anos, 10 anos ainda passando pelo deserto. Por atitudes erradas que você está tomando, por murmuração, reclamação, que foi um dos motivos que fizeram eles ficarem no deserto, que isso está em outra passagem aqui. Por quê? Porque não tinha clareza do que precisava fazer, aí tudo é difícil, começa a reclamar e não faz a sua parte, não lidera da forma correta. E aí eu quero te perguntar, se eu pedisse agora para você desenhar o organograma da tua empresa, você teria clareza desse organograma ou seria um monte de gente batendo cabeça? Como que está o organograma da tua empresa? E eu quero te convidar a mais. Aí tu vai falar, Rafa, mas hoje eu tenho só 10 funcionários, 15, ou 4, ou 5. Não me interessa quantos funcionários tu tem hoje. O meu convite é que tu faça um exercício
agora, anota para fazer quando terminar o episódio. Faça o organograma futuro da tua empresa. Hoje a minha estrutura é essa, mas com as metas que eu tenho, com a visão que eu tenho, com meus objetivos, com o quanto eu vou crescer, quais novas funções você vai precisar criar, quais novos líderes, novos níveis de liderança você vai precisar criar para você avançar. E para criar esses novos níveis, para qual nível que você vai subir, qual as pessoas que você vai ter que ter abaixo, você já vai começar a treinar as pessoas, você já vai começar a procurar as pessoas, você já vai começar a captar as pessoas, porque as coisas não caem do céu, precisa de planejamento. Vai ter um outro versículo que diz que o homem faz os planos, mas quem direciona os passos é Deus. Ou seja, Deus, ele direciona os passos. Só que tem uma condição para ele direcionar o passo. Você precisa fazer o plano. Ele não vai direcionar o passo se tu não fizer o plano. Então, qual que é o teu plano de crescimento? Qual que é o teu plano de expansão? Faça esse plano, estruture, organize. Depois Deus direciona os passos. Mas faça a sua parte. Faz sentido, amor? Muito. E tanto que dentro disso, né, amor, Moisés nunca deixou de perguntar para Deus. Uhum. Mesmo com toda essa liderança, quando os assuntos eram as maiores decisões, ele ia lá e se aconselhava com Deus. E é isso, você faz um plano, você busca entendimento, qual que é a tua visão, organiza, e depois você vai e pergunta para Deus, é isso mesmo? É aqui que você vai me direcionar? Como que vai ser esse caminhar? Né? Nunca o sogro dele falou assim, ó, agora você resolve tudo, tu não precisa nem perguntar para Deus. Ele fala que se Deus, se não me engano aqui, ó, ele fala, vamos lá, eu lhe darei um conselho e que Deus esteja com você. Exato, ele nunca tirou Deus do intuito de, sim, se aconselhar, pedir e orientar. Agora, o que ele precisava era aliviar a demanda que ele estava sobrecarregado com tantas coisas que poderia se resolver. E aí uma coisa que eu gosto, amor, ou talvez é o próximo item, é aquilo que você fala sobre os níveis de decisões, né? Como organizar isso dentro da nossa cabeça, mas o que ele pode decidir e o que ele não pode. Isso é um tema para daqui a pouco no episódio. Ai, meu Deus. Vamos lá. Antes de ir para o próximo tema, se não me engano, esse vai ser o nosso quarto ponto. A gente vai entrar no terceiro agora. Mas antes de ir para o terceiro ponto, eu quero te fazer um convite. Se você é dono de um negócio de alimentação e você tem desafios aí no teu negócio, que na verdade todos nós temos, né? Independente da fase que a gente está, a gente sempre tem desafios. E para cada uma dessas fases, a gente tem uma solução dentro da Scalco Gestão, que é a nossa empresa de educação para donos de negócio de alimentação e para todo esse ecossistema em geral. Então, clica aqui abaixo no link, vai ter um link escrito Sessão Estratégica. Clica nesse link, preenche ali as tuas informações, é coisa de 30 segundos que alguém da nossa equipe vai entrar em contato contigo, vai marcar um papo de 30 minutos para entender as tuas dores, já te dar um direcionamento e apresentar soluções para você avançar e passar para um próximo nível. Princípio número 3. Dê autonomia e liberdade para as pessoas florescerem. Olha que coisa interessante que está falando aqui. Olha uma parte que o sogro de Moisés fala para ele. Escolha, mas escolha dentre o povo. Presta atenção nisso. Mas escolha dentre o povo. O sogro de Moisés não falou, vai lá no mercado de trabalho buscar. Ele não falou assim, talvez você nem tenha gente boa aí, porque se até então é tudo você que está fazendo, é sinal que não deve ter ninguém que preste aí dentro. Não. Escolha dentre o povo. Ou seja, ele já tinha esses líderes lá dentro. Esses líderes já estavam lá. E o que eu quero te dizer é, talvez os líderes já estão aí dentro da tua empresa. Só que como você faz tudo, como você decide tudo, como tudo é só você é centralizador, as pessoas nem dão opinião mais, elas já desistiram. Por vezes elas até têm ideias, elas até teriam uma vontade de te ajudar, mas como é sempre você que tem a razão, é você que sabe tudo, você não dá voz para os teus colaboradores,
você continua decidindo tudo e começa a acreditar que não tem pessoas capazes. Na verdade, é porque você está oprimindo teus colaboradores, porque é você que faz tudo sempre. No momento em que tu começa a dar liberdade, que tu começa a dar a autonomia para as pessoas, começa a florescer pessoas. Eu lembro de um caso recente, né, amor, que a gente teve na imersão, de uma pessoa que é líder de um mentorado nosso. Então, a Imersão Secreta, que é o nosso evento presencial de 2 dias, ele é para donos de restaurantes. A gente não aceita colaboradores, a não ser que sejam dos nossos mentorados. Então, os nossos mentorados, a gente inclusive aconselha que eles mandem os líderes deles para a imersão, porque expande demais a mentalidade, e quando a gente potencializa esse líder, o nosso mentorado tem ainda mais resultado, e o nosso compromisso sempre é com o resultado do nosso mentorado. E aí, perguntando no Coffee Break, uma líder falou assim, olha, a gente está impactado com tudo que está mudando desde que ele entrou para a mentoria, porque antes, e aí dentro desse antes eu vou fazer um parênteses, esse mentorado, o negócio já existe há 49 anos, quem tocava eram os pais dele. E essa pessoa falou assim, porque antes, quando eram os pais, se um saía, o outro ficava. Se um ficava, o outro saía ou ficava os dois. Ou seja, eles nunca deixavam a empresa só com funcionários. Sempre estava um dos dois donos. E aí ela falou assim, acho que trabalhava já lá uns 15 anos. A gente se sentia incapaz. A gente acreditava que eles não tinham confiança na gente, porque a gente não tinha autonomia para nada. Tudo eles ficavam lá nos vigiando e nos dizendo. E no momento em que esse nosso mentorado entrou, ele começou a mudar, começou a fazer diferente, começou a dar autonomia e liberdade. Eles falaram assim, nossa, a gente viu que a gente era capaz, que a gente podia mais. Ou seja, quando tu começa a dar autonomia e liberdade, começa a florescer pessoas dentro da tua equipe que tu nem percebia, né, amor? E eu lembro dela falando, né, amor, que tipo assim, ela nem pensava em sair daquele local, porque ela já se sentia, né, pertencente àquilo. E aí tu imagina, tu tem um colaborador, às vezes, que já se sente pertencente, que gosta do ambiente, que gosta de trabalhar na tua empresa, e você não dá atitude para ele, voz, pertencimento no sentido de autonomia para tomar algumas decisões. Então, pensa quem aí dentro da tua empresa hoje poderia estar assumindo responsabilidades que você não está deixando, que como o Rafa falou, por essa questão de ser centralizador, coloca tudo debaixo do braço e quer resolver tudo. E tem pessoas com sede para resolver, para aliviar você. Tem gente que, dentro da tua empresa, às vezes está louco para dizer, patrão, vai lá para casa dar uma descansada. Porque eu consigo resolver. As pessoas querem se sentir úteis e pertencentes a algo, mas elas precisam ter responsabilidades e autonomia para decidir essas responsabilidades e não tudo ter que perguntar. Hoje de manhã ainda, né, amor, fazendo a reunião com o time de liderança, eu vejo muito isso, sabe? Às vezes eles ficam meio ainda, sabe? Mas eu posso resolver, eu não posso. E aí é só você usar aquela palavra, faça. Resolve. Depois a gente vê o resultado, sabe? Então, você precisa estar ali incentivando eles e mostrando que sim, você está dando. Porque quando eles passam um tempo ou vêm de outros lugares que não podem resolver nada, você precisa, então, estar lembrando, incentivando eles a dizer, vai, faz, apresente o resultado, veja, vamos testar, vamos ver o que vai acontecer, mas mostrar para eles que eles são capazes, sim. E é essa liderança que vai tornando cada vez mais fácil o teu trabalho. Vai aliviando você e você vai pensando em novas possibilidades, novos projetos, abrindo mais, expandindo mais. Concorda? Total. A reflexão que eu quero que você faça aí do outro lado é: quais os talentos que você já tem hoje aí dentro da tua empresa, mas que estão escondidos porque você não dá liberdade? E às vezes eu vejo empresário reclamando, porque ninguém quer nada com nada, porque essa geração é muito difícil, porque eu não encontro ninguém bom. Será mesmo que não é culpa sua também? Eu não estou dizendo que todo mundo é maravilhoso e perfeito,
mas por vezes você já tem pessoas boas aí dentro, mas por as suas atitudes você não consegue enxergar. Por não ter a clareza do como fazer, você não consegue enxergar. Daqui a pouco essas pessoas saem e ela é um destaque lá no teu concorrente, porque ele sim tem uma mentalidade mais madura, ele é um líder de verdade, ele tem uma mentalidade expansionista, de crescimento, de liderança, de delegar, de passar responsabilidade para outras pessoas. E às vezes tu não entende como é que aquele lá cresce e eu fico sempre do mesmo tamanho. Como é que eu vejo o outro com tanto negócio, com tanto faturamento e eu não consigo sair dessa realidade? Já estou há 3, 4, 5, 6 anos na mesma, ou às vezes 10, 20 anos. São por causa de princípios como esse que a gente está aprendendo hoje com base no Conselho de Jethro. E uma coisa que eu queria falar dentro ainda desse pilar aqui, desse princípio, é a mentalidade de dono versus a mentalidade de empresário. Porque, infelizmente, amor, o que eu vejo, e era a nossa cabeça lá no começo também, que era aquela mentalidade de dono, que tudo tínhamos que nós fazer. A gente tinha que fazer toda a parte da contabilidade, todo o financeiro, todo o marketing, cozinhar tudo, atender tudo, fazer tudo. Vamos contar antes. Pior ainda era quando eu e você tinha que decidir tudo ainda. Também tem isso. Além de fazer tudo, ainda nós dois queríamos decidir tudo. Então, olha como a gente precisa ir rompendo, porque até às vezes você aí dentro de uma sociedade não confia no teu sócio. Olha como isso é importante. Então, às vezes você também não está deixando cada um com as suas responsabilidades, confiando, mostrando que dá autonomia, liberdade, para cada um fazer o seu papel e se desempenhar. Então, a gente teve no início, né, amor, que mesmo as questões que eram básicas, nós dois tínhamos que validar. Olha que loucura isso. Que loucura, isso é normal. A gente vê hoje, tendo os mentorados, que isso é normal e acontece muito. Então, primeiro é libertar essa mente, né, dessa questão de tem que passar tudo por mim. Você precisa, até onde essa vontade de controlar tudo, ela é boa. Ela é saudável. Crescimento. Ela é um teto no teu crescimento. Vamos para o quarto ponto. A gente ainda tem o quinto para trabalhar. Vamos para o quarto agora. Delegue com sabedoria. Um líder inteligente, ele não segura tudo. Ele decide o que é estratégico e libera o resto. Porque o que tu estava falando aqui, se tiver que decidir tudo, como é que faz? Porque é justamente aqui o conselho de Jethro. Jethro orientou que as coisas pequenas, esses líderes iam resolver. As coisas grandes continuavam com Moisés. E quando eu entendi esse código aqui, nessa passagem, eu lembrei de algo que eu aprendi uma vez sobre a Amazon, uma das maiores empresas do mundo. Lá eles têm um conceito que é decisão de nível 1 e decisão de nível 2. O que é isso? Decisão de nível 1 é aquelas decisões que, se eu tomar, eu consigo voltar atrás. Por exemplo, decide fazer uma mudança no cardápio, testar um prato novo, fazer uma ação pontual de marketing. Se o prato não der certo, eu tiro do cardápio. Se a ação não der certo, eu descontinuo, depois mudo. Ou seja, não é algo que vai acabar com o teu negócio, que vai te falir. É uma decisão de nível 1. Se eu abrir essa porta, eu consigo depois voltar. Agora, a decisão de nível 2 é aquela assim... Se eu tomar uma decisão errada, eu posso acabar com o meu negócio. Por exemplo, uma decisão de um valor alto de um financiamento que tu vai tomar, assinar um contrato de aluguel de 5 anos para montar um novo ponto comercial para o teu restaurante. Essa é uma decisão que impacta muito no teu resultado. Então, essa é uma decisão de nível 2. Essa você vai continuar tomando. Mas a decisão de nível 1, você pode delegar. Você pode deixar as outras pessoas. E às vezes o que o dono não quer, amor? Eu não vou deixar porque ele vai errar. Mas você, como dono, errou quanto para chegar até onde tu tá? E continua errando. E aí tu quer que o teu liderado não erre. Aí tu às vezes assim, tá, eu ouvi aqui o podcast do Rafa e da Sandra, vou delegar. Aí a pessoa faz a primeira coisa errada e fala, isso aí é papo de coach. Isso aí não funciona. Não tem como. Não tem, eu tenho que fazer porque senão ele faz errado. Mas é claro que ele vai fazer errado. Você errou muito mais vezes. Para começar a caminhar, quantas vezes tu caiu? Para começar a falar certo, quantas vezes tu falou errado? É a ordem natural da vida. E aí tu não quer que os teus liderados errem. E aí o que acontece? Não dá certo mesmo, eu pego de volta, isso não funciona e eu continuo limitando o meu crescimento.
E aí nós temos um grande problema, né, amor? Porque não é só limitar. Aí tem alguns que vão dizer, né, que estão aí com a cabeça fechada e vão dizer assim: ah, mas isso aqui para mim tá bom, né? Para que eu quero mais? Isso aqui já é o suficiente. É muito egoísmo, né, amor? Pensar só em si, né? Pensar só no que para você tá bom. Para você tá bom, mas e o teu entorno? Olha quantas pessoas você pode gerar emprego. Olha quanta capacidade você tem para administrar um negócio. Será que não vale a pena se esforçar um pouquinho mais e atingir mais pessoas e dar mais oportunidades de crescimento para outras pessoas que estão aí na tua volta? É aquela coisa do talento, né, amor? Vai pegar esse teu talento porque viu uma dificuldade e já vai enterrar? Porque a gente sabe que tem pessoas que têm talento para empreender, para ter um negócio. Ele só precisa se aconselhar, estudar, buscar informação. Por que o povo perece por conhecimento? Né? Então, por falta de conhecimento, perdão. Por falta de conhecimento, então, assim, eu tenho um talento, mas eu preciso buscar conhecimento, eu preciso me lapidar, eu preciso entender esse meu talento, até onde eu vou. Né, fazer com que eu atinja o máximo de pessoas. Só que é óbvio que dentro desse meu talento eu vou ter que me lapidar, vou ter que buscar conhecimento, estudar, me dedicar, aprender, errar entre acertos e erros, né? Eu vou estar ali buscando sabedoria, eu vou buscar compreensão do que eu estou fazendo, mas eu não estou enterrando. Agora, se eu paro e digo que isso aqui está bom, o que eu estou fazendo? Eu estou sendo egoísta, eu estou pegando esse meu talento e estou dizendo, não, é que aqui já está bom, aqui já estou resolvendo a minha vida, isso aqui já é o suficiente. É o suficiente para você. Mas e o que você vai fazer dentro com todo esse talento que Deus te colocou? Com todas essas habilidades, porque eu digo que empreender, ter um negócio, ser um gestor, você tem muitas habilidades. A tua visão é diferente das outras pessoas. Então, use isso a favor para impactar mais pessoas, para trazer mais geração de emprego, né? Porque você suporta coisas que talvez o outro não tenha esse talento para suportar. Desde a pressão, desde de todas as demandas, você cria habilidades dentro daquilo. Então, só falta... e uma coisa, amor, que está aqui no texto também... é ter esses conselhos, que foi o próximo ponto. Exatamente. Então já fala, porque eu adoro adiantar, né? Sempre. Ai, meu Deus. O quinto ponto é humildade para ouvir conselhos e buscar mentores. Esse é um código precioso que está aqui, porque deixa eu encontrar aqui, ó. Porque vai ter um momento aqui que vai falar que Moisés escutou o que o sogro disse. Não, e escutou ainda o sogro, né, amor? Que é o mais difícil. Moisés, versículo 24. Moisés aceitou o conselho do sogro e fez tudo como ele tinha sugerido. Olha o nível de humildade. Moisés liderava 3 milhões de pessoas. Moisés, nesse momento aqui, ele tinha já tirado o povo do Egito. Ele, se não me engano, ele já tinha atravessado o mar. O mar já tinha se aberto, ele tinha atravessado com o povo, já tinha marchado. Quantas coisas ele já tinha feito? Moisés era o único que falava face a face com Deus. E aí vem aqui meu sogro, mal chegou, já quer dar pitaco no jeito que eu estou fazendo, tá dizendo que o que eu faço não é bom. Quem que ele pensa que é? Vai-te embora e não vem me encher o saco. Seria a atitude normal de qualquer um. Mas mesmo diante de tudo isso, Moisés teve a humildade para ouvir o conselho. Então é muito poderoso. E às vezes você aí, com 10 funcionários, com 30, com 50, com 200, é arrogante. Acha que já sabe tudo, não tem humildade para buscar conselho, não tem humildade para buscar mentores, acha que já está pronto, acha que não precisa de mais nada. A gente precisa ter a humildade para todo dia estar aprendendo. Ou o que eu sei já é suficiente, paro de buscar conhecimento. É suficiente para estar onde você está, mas para o próximo nível precisa mais. Não tem um dia
que eu não aprenda algo novo, que eu não leia um livro, que eu não escute um podcast, que eu não assista um vídeo. Não tem um dia que eu não busque conhecimento, que eu não busque aprender. Para alguns que estão ouvindo, nossa, o Rafa tem 100 funcionários, é muita coisa. Para outros é nada. Eu tenho amigo que tem 1.000, 2.000, 5.000 funcionários. 100 funcionários não é nada. Mas não é hoje que eu tenho 100. Quando eu não tinha nenhum, eu já estudava. Quando eu tinha 10, eu continuei buscando conhecimento. Com 50, com 100. Quando eu tiver 200, 1.000, 2.000, 10.000, eu vou continuar, porque eu aprendi que eu preciso ter humildade para estar sempre buscando conselhos e mentores. Inclusive, a Bíblia também vai falar, aí já Salomão, o homem mais sábio que passou pela terra, ele vai falar que na multidão de conselheiros há sabedoria. Ele também vai falar em outro provérbio que quem sai à guerra precisa de orientação. Gente, empreender é uma guerra todo dia. É ação trabalhista, é problema, é governo, é um monte de coisa. Você precisa sair à guerra com orientação. Então, eu não consigo entender um dono de restaurante que não busca um mentor, que não busca ter conselheiros. Que não busca o conhecimento, que hoje a gente está numa geração em que está tão fácil, né, amor, o conhecimento. Eu gosto muito daquela história que você fala do livro, do cara que achou caro comprar um livro. Ah, sim. Essa história é muito boa. Tem um grande líder, eu tenho que depois pesquisar para falar certo, porque eu não lembro se é o John Maxwell ou se é o Rick Warren, que ele estava num aeroporto lá nos Estados Unidos. Ambos são grandes escritores de liderança. E aí ele ia ter uma viagem longa de 4, 5 horas de avião. E aí ele já estava na fila para entrar no voo. Ele tinha passado rápido na frente de uma livraria, foi para a fila e ele estava com o assessor dele. E ele falou assim para o assessor, vai lá e compra tal livro para mim. Passou ali uns minutos, o assessor voltou com as mãos vazias. E ele perguntou, cadê o livro que eu te pedi para comprar? Não comprei. Não comprou? Não, estava muito caro, $90. Não comprei. Ele falou, você acha caro $90? Eu acho. $90 é caro, se tu for pensar. $90 vai dar 500, 600 reais num livro, realmente é muito caro. Só que depende da perspectiva. O que ele falou? É barato demais. Eu vou passar 4, 5 horas voando e vou ter em um livro de $90 o conhecimento da vida inteira daquele escritor. Volta lá e compra. Olha o ensinamento. Às vezes a gente, né, o conhecimento, ele tá na nossa mão. Ele tá disponível, gente. Eu, pelo menos, eu adoro ouvir podcast, né? Eu acabo, mais do que lendo, eu gosto muito de ouvir o podcast. E aí, às vezes, tu pega um podcast de uma história real de vida, de alguém que empreendeu e hoje tem sucesso. Você para ali 1 hora, que seja 2 horas, que aquela pessoa fale ali um pouco da vida dela. O tanto de conhecimento e o quanto te fortalece é a mesma coisa desse livro. Em um livro, o quanto você tira de aprendizado e aplica. Então, assim, o conhecimento, ele está aí. E ele é diário, só que você tem que ter a humildade de dizer que você precisa dele todos os dias. E a outra questão, né, amor, é que é para ouvir conselhos e não o palpite, né? Com certeza. Isso é muito bom, porque senão a gente acaba ouvindo mais palpite das pessoas do que o conselho. Perfeito. Então, para a gente fechar, eu vou recapitular aqui rapidamente os 5 e quero que você escreva aqui abaixo qual dos 5 mais te impactou e é o que tu pegou. Cara, isso aqui eu realmente tenho que mudar. Na verdade, precisa fazer os 5, mas escolha um aí que para você hoje é o mais importante. O número 1, escolha bem quem vai caminhar com você. 2, estruture níveis claros de liderança. 3, dê autonomia e liberdade para as pessoas florescerem. 4, delegue com sabedoria. E 5, humildade para ouvir conselhos e buscar mentores. 1, 2, 3, 4 ou 5. Escreve aqui embaixo qual deles e nós te aguardamos a semana que vem em mais um episódio do ScalcoCast. Tchau, tchau.